Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de hoje, onde nós vamos estudar sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth, que é um livro muito importante para os judeus, e hoje nós vamos extrair algumas lições daquilo que também podemos trazer para a nossa vida cristã através desse livro, que ele faz parte dos 12 livros históricos que nós encontramos aqui dentro do Antigo Testamento. Já dando início a esse estudo, nós vamos fazer um momento de oração a Deus. Eu espero que você possa aprender um pouquinho mais, que esse conhecimento possa agregar um pouco mais sobre a sua vida. Lembrando que esse estudo é justamente para você que tem um conhecimento bem pouco, bem superficial das Escrituras. Pensando nisso, nós começamos a gravar aqui algumas aulas, um panorama bíblico, estudando todos os livros da Bíblia. Embora nem sempre eu consiga gravar as aulas aqui com tanta rapidez, mas sempre que possível vou liberando as aulas para que os irmãos possam aprender sobre as Escrituras. Vamos orar, Senhor Deus e Pai, nós te damos graça por esse momento, por esse privilégio e esta oportunidade de aprender do Senhor. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada aluno, de cada pessoa, abrindo, Senhor, a janela do conhecimento, repreendendo toda barreira, todo empecilho, todo mal, usando, Senhor, a minha vida e trazendo a iluminação da tua palavra ao meu coração. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Vamos, livro de Ruth, pega seu lápis, papel, caneta, marca texto e a sua Bíblia Sagrada para aprendermos mais um pouquinho sobre este livro tão especial e abençoado. O livro de Ruth, se você for fazer uma leitura sem muita pressa, ele é pequenininho, daria um tempo médio aí de 20 minutos apenas, né? 20 minutos apenas, você iria conseguir concluir o livro de Ruth, aí, que tem apenas 4 capítulos e 85 versículos, né? Ele faz parte do estilo literário aí dos livros históricos, que é a segunda divisão do Antigo Testamento. Lembrando que nós estudamos aí o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros, e no decorrer são 12 livros que dá essa segunda divisão chamada de livros históricos. Nós vamos falar um pouquinho do nome, né? O nome Ruth é um nome moabita e sua tradução não é precisa, né? Pode ter vários significados sobre o nome Ruth. Pode significar companheira, rosa ou vistosa, né? Esse é alguns dos significados do nome de Ruth. A autoria desse livro, a tradição rabínica assegura que Samuel escreveu o livro na segunda metade do século 11 antes de Cristo, e é razoável supor que Samuel, que testemunhou o declínio do reinado de Saul e foi divinamente instruído para ungir Davi como escolhido de Deus para o trono, tivesse redigido o livro. É bem notável em boa parte de algumas literaturas que você for estudar que o autor desse livro, do livro com o nome Ruth, venha a ser o Samuel, aquele que foi um profeta, que foi sacerdote, também que foi um juiz. Então, muitos vão atribuir a ele, né? É uma história tão comovente como esta, que teria sido passada adiante oralmente, né, de forma a contar por história entre o povo de Israel, e a genealogia que a inclui indicaria uma conexão com os patriarcas, oferecendo assim uma resposta a todos aqueles que em Israel indagassem pelo passado familiar do seu rei. Então a gente vê que tudo poderia indicar que seria Samuel o autor desse livro, mas de fato não temos uma total clarividência de quem foi o autor desse livro, né? E voltando aqui um pouquinho, Ruth não era uma pessoa descendente de Israel, ela era uma moabita. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a origem dos moabitas, né? Que a gente vai voltar e refletir, relembrar lá quando Ló
né, o sobrinho de Abraão, as duas filhas dele deixaram ele embriagado, né, e também tiveram relações com ele. Dali vão surgir as nações dos Amonitas e também dos Moabitas, que se tornaram mais distante inimigos do povo de Deus. Então, a Ruth, ela não pertence à nação de Israel, mas por providência divina, ela vai agora, né, se tornar uma judia também. Ela vai se converter ao judaísmo. Isso se chama proselitismo. Quando alguém se convertia ao judaísmo, sendo essa pessoa de uma nação pagã, de uma nação estrangeira, ele se tornava um judeu prosélito, né? Se aderindo agora à fé judaica. Vamos continuando nosso estudo aqui, falando um pouco sobre a data. Se olharmos para os últimos versos do livro, descobrimos que o autor já conhecia Davi, e este era um personagem importante a ponto de ser citado. Então, uma das pistas que nós temos é: quem escreveu o livro teve alguma proximidade ou conheceu o rei Davi. Então, é um livro, a se contar pelo contexto, já não tão velho, né, da maneira que tem os livros ali do Pentateuco. Portanto, a data da escrita se aproxima do início do reinado de Davi por volta do ano 1010 a.C. O tempo de ação o primeiro versículo do livro situa a história de Ruth no período dos juízes. Então, esta história é contemporânea àquele período dos juízes, do livro que nós estudamos dos juízes, em que termina muito triste que cada um seguia aquilo que era bom aos seus próprios olhos, né? E muito provavelmente essa história aconteceu então desse período e vai ser depois escrita, redigida um período bem depois. O período de fome em Belém, segundo alguns estudiosos, deve ter sido no tempo de Jefité ou de Gideão. Alguns acreditam que isso se deu no período aí de Jefité ou também de Gideão. Para outros, contudo, a história se dá ao longo do início do tempo em que os juízes julgaram Israel, em torno de 1300. Portanto, né, em 1300 ou 1100 antes de Cristo, que é o período da ação desse livro, mais ou menos ali o desenrolar dos fatos. Lembrando vocês, né, que às vezes a gente possa ter alguma contradição de datas, talvez possa ter até que mesmo no estudo que eu passo para você, ou num livro que você vai ler, né, num panorama. E isso é muito natural, porque datas não são fixadas de forma tão perfeita. Há muita variação, porque a gente está falando de documentos, né, de livros que foram conservados, e pode ter variação das datas, né, a depender de como aquilo foi sendo traduzido, foi sendo prescrito e passando de geração em geração, tá bom? Vamos continuando o nosso estudo aqui, nós vamos falar sobre o verso-chave. Capítulo 1, versículo 16. Aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Essa fala é uma fala muito linda de Ruth para com a sua sogra, quando ela está disposta a acompanhar a sua sogra, né, acompanhar a Noemi por onde quer que ela fosse, já que a outra estava abrindo mão, né, órfã, a outra nora de Noemi abriu mão e voltou para Moab, para sua terra. Ruth estava disposta a acompanhar a sua sogra por onde quer que ela fosse. O tema é redenção, né? Uma mulher não judia é a ancestral da dinastia dos grandes reis de Israel, desde Davi até o Rei dos Reis, Jesus. Ou seja, dentro desse tema redenção, da história aqui, né, que houve um resgate, depois nós vamos falar, né, através de Boaz, essa mulher, a Ruth, ela vai se tornar agora uma das pessoas que vai entrar na genealogia tanto de Davi como de Jesus Cristo. Que lindo, que maravilhoso é o que acontece aí, a história de Ruth. E lembrando que nós temos apenas aí duas mulheres, né, com
que levam esse nome, né, e um livro com esse nome, que é Ruth, e também o livro de Esther. Continuando aqui, nós iremos agora situar um pouquinho sobre o local que vai acontecer esses fatos. A história envolve um deslocamento de Belém até Moabe, atual Jordânia, e o retorno de Belém. É uma distância aproximada de 80 a 120 quilômetros. Eu vou colocar um zoom no mapa aqui, né? E a gente vai ver aqui a região. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma edição para facilitar, porque elas estavam aqui. Até então, houve agora aquela situação de Noemi saber que em Belém Deus havia prosperado o ambiente lá, agora tinha pão, e ela vai sair, né? Ela vai se despedir das suas noras, mas vai deixar para elas a palavra dessa maneira: olha, vocês podem voltar, vocês podem formar a família de vocês, recomeçar novamente, arrumar outros esposos para vocês, mas eu vou voltar para Belém, né, para ajudar, e lá vou recomeçar novamente a minha vida, eu não tenho mais nada, né? E ela vai colocar a culpa em Deus de tanta catástrofe, de tanta angústia que lhe aconteceu, e a gente vê que tudo isso vai suceder justamente pela desobediência, foram deles, né? Não é a culpa de Deus no negócio. Mas, ok, ela vai sair daqui, então a Ruth vai andar com ela, a outra não quis, né? E a gente pega mais ou menos essa situação aqui, ó, até chegar nesse pontinho que é Belém. Então, é uma caminhada, uma trajetória aí, né, muito demorada, mas fato é que ela voltou para a sua região, de onde não deveriam ter saído quando saiu ela, o seu esposo e os seus dois filhos, que acabaram morrendo quando chegaram na região de Moabe, logo, um tempo depois vão morrer os três, ela vai ficar viúva, e também as suas duas noras também ficaram viúvas. A Bíblia não cita de que maneira morreu esses três homens, mas podemos entender, eu acredito, né, ao meu parecer, segundo alguns estudos que eu fiz anteriormente, que eles possam ter ficado enfermos, né? Talvez uma doença de genética, né, e acometeu a todos eles ali, eles vieram a falecer. Então é mais ou menos essa região aí do acontecimento, trazendo para você um pouquinho de uma geografia bíblica. Agora nós iremos para o contexto histórico. Deixa eu tentar remover aqui agora, para a gente virar a página aqui. O contexto histórico. Esse é o oitavo livro da Bíblia, né, tratado como um livro histórico. O livro conta uma história ocorrida no período dos juízes, isso vocês já pegaram aí. Certamente a situação do povo bíblico era de desobediência. Tanto é que isso se encaixa bem no contexto de Ruth, com o contexto do livro de Juízes, que a gente vai ver que a saída de Ruth com o seu marido e com os seus dois filhos já é uma situação de desobediência, né? Eles estavam em desobediência a Deus, saindo da sua região de Judá e indo para uma terra estranha, né, para uma terra distante, que era a região de Moabe, onde estavam os moabitas, e chegando ali os dois filhos de Ruth, né, para com o seu marido, com Elimeleque, né, que era o nome do seu marido, eles vão se casar com as duas mulheres pagãs, com duas mulheres que não eram da vontade de Deus, que eram a órfã, né, e a Ruth. E então vai suceder depois essa tragédia aí que os homens vão morrer. O marido da Noemi vai morrer e também os dois maridos ali de Orfa e de Ruth também, consequentemente, também foram falecer. A situação era de desobediência. O livro mostra que a disciplina da comunidade estava fraca, né? A lei do levirato, que obrigava um irmão ou parente mais próximo a casar-se com a viúva do irmão ou parente falecido, já não estava sendo aplicada. Essa ordenança estava em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5. No livro de Juízes, isso já havia se perdido, né? Era uma forma de a família continuar descendência.
Ou seja, ali morreu uma tal pessoa da família, um homem da família, aquele irmão daquele falecido, ou um parente mais próximo, se casava com aquela viúva para resgatar a descendência daquele homem que faleceu, daquele homem que morreu, e também, sendo assim, aquela viúva não estaria desamparada. Então, Deus já havia preparado toda essa forma de recursos e também, né, de manter aqueles que estavam desamparados, né, as viúvas do período do Antigo Testamento, né? Vamos continuando o esboço de Ruth. Nós temos aí no primeiro capítulo o cenário da história de Ruth, né? Sucedeu no capítulo 1 que quando os juízes julgavam, então aqui o escritor já traz para nós a informação que isso ocorre no período dos juízes, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus dois filhos. Por causa da crise que chegou, esse homem, o Elimeleque, não teve paciência de esperar em Deus provisão e foram peregrinar nos campos de Moab, foram passear, e por lá eles ficaram. O erro foi eles constituir família no lugar onde Deus não havia os estabelecido ou os ordenado. Este homem era um homem Elimeleque, né? Os seus dois filhos eram Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram para os campos de Moabe, e ali eles ficaram na região em que Deus não os estabeleceu. Depois, passados aí praticamente 10 anos, né, eles ficaram ali, tomaram para si o Malom e o Quilion, tomaram Orfa e Ruth como as suas esposas, morreram ambos, né, e as mulheres ficaram desamparadas. E aí foi aonde a Noemi decide voltar para Judá, porque ela descobriu, ela ouviu dizer, versículo 6, que Deus tinha visitado e dado pão ao seu povo. Que maravilha! Porque é só no lugar certo que tem pão. É esse o ensino, é esse o aprendizado para nós. Não adianta nós buscar alimento, não adianta nós buscar pão em terras estranhas, fora da vontade ou da presença de Deus. É necessário ficar no lugar correto, porque Deus supre o seu povo no lugar aonde ele determinou. Então, sabendo isso, ela decide voltar para o lugar onde Deus havia dado a provisão do pão. Noemi decide voltar para a terra natal, né, ainda no capítulo 1. Noemi e Ruth chegam e se estabelecem em Belém, né, ou seja, a Ruth foi a única que quis permanecer com a sua sogra, né? Houve um voto de amizade e quero aqui também tirar é, uma interpretação muito errônea, diabólica, porque eu já vi em alguns contextos de interpretações homossexuais, bíblicas, e distorcendo a palavra de Deus e tratando Ruth e Noemi como mulheres que tiveram um relacionamento uma com a outra, de tanto que elas se amaram, que elas tiveram um relacionamento uma para com a outra. Mas quem usa esse argumento é tão ignorante das escrituras que não percebe que a Ruth ela vai se casar com o Boaz, né? Então não tem nada a ver quem traz essa interpretação da mesma maneira que eles fizeram também sobre a amizade de Davi e Jonatas, o filho de Saul. Então trazendo essa, né, esse esclarecimento para você, porque talvez amanhã você possa ouvir algo semelhante, né? E eu já vou estar aqui contrariando essa doutrina falsa, porque eu já ouvi o ensinamento dessa maneira, tá bom? Capítulo 2, Ruth, a Moabita, é acolhida nas terras de Boaz. É interessante que a Ruth vai sair para trabalhar, para procurar comida, e ela vai trabalhar no campo, né? Procurar nos campos de Boaz. E ela vai ser muito bem acolhida ali ao pegar as espigas, né, que caíam no chão, porque havia uma lei que estabelecia que o povo de Israel, aonde eles tivessem as suas plantações e chegasse o período da colheita,
né, da cevada, ali do trigo, ou qualquer que fosse ali o outro alimento, que eu esqueci qual que é aqui agora, mas depois a gente vai procurar aqui, e vou dar em detalhes qual que seria, né, essas espigas. Mas interessante é que o judeu ele não poderia colher o que caísse do chão. As espigas que caíssem, elas eram para o estrangeiro e para o pobre. O pobre tinha direito de colher aquilo que caísse do chão. E o que vai acontecer com a Ruth é, quando ela sai e ela vai para os campos de Boaz, e ela está colhendo daquilo que caía no chão, a notícia que chegou para Boaz foi tão boa, mas tão boa, né, que ele vai chamar ela para poder ter ali alguns benefícios a mais diante dessa colheita que ela estava fazendo das coisas do chão. Ela vai ganhar, né, alguns molhos para levar, alguns feixes para levar, né? Vai ter um momento que ela vai comer do pão, molhar o bocado, tomar um vinho com ele, e por aí adiante vai, né, abrindo aí essa, essa oportunidade para um futuro casamento, né? E também para uma redenção, porque ambas, a Noemi e a Ruth, estavam agora sem a sua história. Elas precisavam de um parente remidor, de alguém que fosse um parente próximo ou um irmão de Elimeleque, né? Ou do esposo da Ruth também, do Elimeleque, que era o esposo da Noemi, para que pudesse resgatar, trazer de volta para elas a história, uma moral familiar, porque elas ambas estavam como viúvas desamparadas, né? Depois, a gente vai ver no capítulo 2 ainda, Ruth narra os últimos acontecimentos para Noemi, né? Contando para ela como que foi conhecer o Boaz, como que foi que ele tratou ela muito bem. Depois ela recebe conselhos de Noemi, né? A Noemi é muito esperta, aproveitou a oportunidade e aconselha Ruth para se preparar, né? Para que pudesse conseguir ter ali um relacionamento com ele. Depois nós vemos o plano de Noemi para Ruth e Boaz, no capítulo 3. E ainda no último capítulo, Boaz, o segundo na ordem do direito, o dever de resgate. Por quê? Porque o Boaz respeita. Havia um homem que tinha um direito à frente dele. Talvez poderia ser por idade, talvez poderia ser um parente muito mais próximo, né? Mas esse homem ele vai ter um direito de resgate e o Boaz vai aguardar se esse homem vai recusar ou não. Então, esse homem, ele não quis, né, redimir a família de Noemi se casando com Ruth, chegando a oportunidade para Boaz, e assim ela consegue concretizar seu casamento com ele. E depois a história de Ruth termina com o seu casamento com Boaz, né? Que coisa linda. E mais adiante nós vamos falar como que isso, né, vai se terminar. Mas é isso aí, né? Tudo que eu estava falando aqui, voltando, né? Era o princípio da cega das cevadas. Quando a Noemi decide voltar para Belém, Deus proveu algo tão interessante que ela está voltando justamente no início da cega da cevada. Não é no meio, não é no final. É justamente no momento que se começa a colheita da cevada. Deus trabalha de uma maneira tão perfeita na história, né? Deus está no controle de tudo. Dentro do Antigo Testamento, uma das lições que nós podemos aprender é que Deus sempre está no controle da história. Ele não perde o controle da história de ninguém, de nenhuma nação. Entram reis, saem reis, bons ou ruins, mas Deus continua no controle de todas as coisas. Trazendo isso para os nossos dias, nós aprendemos que Deus, ele conhece a nossa história, né? Antes mesmo dela começar, ele já sabe o fim da nossa história. Conteúdo, vamos falar um pouquinho do conteúdo desse livro? A decisão de Ruth em ficar com Noemi, né? A história começa durante uma época de fome em Israel. Elimeleque, um homem de Belém, atravessa o Jordão, acompanhado, né, da sua esposa Noemi, dos filhos Malom e Quelion.
E a intenção deles era passar um tempo na terra, mas ali eles permaneceram, né? Os filhos se casaram com as mulheres estrangeiras, com as moabitas. Orfa, em hebraico, significa pescoço. E a Ruth, supõe-se, né? Tem alguns significados, mas um deles é companheira, e como o nome diz tudo, né? Sobreveio desgraça a essa família. Primeiro morreu o pai e depois morreram os dois filhos de Noemi. As três mulheres ficam viúvas sem filhos, não havendo descendente para Elimeleque, não tinha parente nenhum lá em Moabe, para poder fazer esse resgate, cumprir a lei, né, de resgatar. Noemi ouve que Deus voltou novamente a sua atenção para Israel, dando pão ao seu povo, porque Deus pode punir o povo com seca, com escassez, mas Deus é um Deus misericordioso quando o povo o clama, provavelmente possa ter acontecido um arrependimento e Deus decide agora visitar o seu povo novamente, trazendo prosperidade, e ela vai voltar para a terra natal. As noras se põem a caminho com ela, mas Noemi roga-lhes que elas voltem para Moabe, pedindo a benevolência de Deus para prover marido para cada uma delas lá em Moabe, né? Por fim, a órfã voltou, né, ao seu povo e aos seus deuses. Eu deixei bem aí, né, em negrito, que ela servia a outros deuses, ela então volta para os seus deuses, mas a Ruth, sincera e firme na sua conversão e a adoração a Deus, ela vai ficar com a sua sogra. Isso aqui é outra lição para nós, porque nos nossos dias atuais, Satanás, ele colocou uma visão de que a sogra é má, de que um relacionamento entre a sogra e o genro e a nora não prestam, que sogra só serve para prejudicar um casamento. Mas Deus prova o contrário. A forma de relacionamento entre a sogra e a nora aqui é algo a ser tomado como exemplo, é algo extraordinário, a ponto da Ruth abrir mão da sua idolatria anterior, da sua região anterior, da cidade natal, de todas as coisas, ela renuncia para acompanhar a sua sogra. E ela não tinha promessa de nada, ela não foi acompanhar Noemi, porque Noemi prometeu ela dinheiro, Noemi prometeu ela outro marido, nada disso. Foi apenas por uma consideração, por amor a ela, e não somente a ela, mas também a Deus, né? Porque ela já tinha entendido quem era verdadeiramente o Deus a qual Noemi havia sido ensinada. Ela expressa, né, a Ruth expressa belamente sua decisão nas seguintes palavras: onde quer que fores, irei eu. Olha que decisão, que fidelidade na amizade, no amor. Onde você pernoitar, Noemi, eu também pernoitarei. Ou seja, se você, aonde você dormir, eu vou dormir, aonde você for, eu vou. Teu povo será o meu povo e teu Deus, o meu Deus. Onde quer que morreres, eu morrerei ali e serei enterrada. Assim me faça Deus e assim lhe acrescente mais, se outra coisa, senão a morte, fizer separação entre mim e ti. Então, é aqui algo muito forte que ela diz assim, para me separar de você, dessa aproximação, dessa consideração, seria somente a morte. E talvez por isso algumas pessoas interpretam, né, equivocadamente, esse relacionamento entre as duas. Assim, apreensivas quanto ao presente e ao futuro, as duas mulheres finalmente retornam para Belém de Judá. Ou seja, elas não sabiam se daria certo, mas a, a, é como se elas tivessem apostado, contado com a sorte na sua volta. Os anos se tinham passado e Noemi envelheceu, mas os habitantes da cidade ainda se lembravam dela. Quando a Noemi chegou em Belém, o pessoal conheceu a Noemi, né? Eles perceberam quando a Noemi já estava chegando, né? Mas ela estava já muito triste, né? Já muito triste. E ela dizia dessa maneira: não me chamais de Noemi, não. Me chama de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Eu vejo uma Noemi aqui agora que acumulou para si uma depressão, uma angústia muito grande, a ponto de ela falar assim, ó, para que me chamar de Mara, né, que era agradável, me chama não de Noemi, né, que significava agradável, me chama de Mara porque eu estou amarga, eu estou triste.
e quem fez isso comigo foi Deus. Mas, na verdade, ela esqueceu que foram eles que, quando saíram de Belém, desobedecendo a Deus, permaneceram num lugar que Deus não havia estabelecido para eles. Saíram sem buscar a direção de Deus. Assim, Noemi voltou, né, juntamente com Ruth, e ficaram ali em Belém, no princípio da cega das cevadas, né? Era um plano de Deus, tudo isso. E então, essa Ruth também ensina para nós, né, um ato de fidelidade familiar, e a gente também aprende com a Noemi que Noemi tem uma teologia errada, assim como os amigos de Jó tinham uma teologia errada a respeito do que Jó estava passando, que eles vão colocar a culpa em Jó de tantas coisas. A Noemi também tem uma teologia errada. No versículo 13 do capítulo 1, né, ela mesma vai dizer que, portanto, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim, que teologia errada que ela tem, né? Ela entende Deus como um Deus que é o culpado de todo o sofrimento que ela está passando. E às vezes nós não entendemos que algumas coisas somos nós que causamos sobre a nossa vida e temos um conceito errado sobre a pessoa e sobre o caráter de Deus. Voltando aqui, dando continuidade, Boaz, que tipifica Cristo, ele era um homem rico, dono das terras que Ruth colhia os alimentos ou as espigas das cevadas. Ele admira a fidelidade de Ruth para com a sua sogra e também se interessa por ela. Por que eu acho interessante isso? Porque o fato da Ruth ser uma boa mulher, e ser tão fiel à sua sogra fez com que a notícia dela corresse muito bem, né? No capítulo 2, versículo 11, respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizestes à tua sogra depois da morte de teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e viestes para um povo que dantes não conhecestes. E o Boaz elogia Ruth e fala assim, ó, o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te viestes abrigar. Que lindo! A notícia dela chegou primeiro. É tão interessante quando a nossa reputação chega primeiro do que a nossa presença em um ambiente, quando nós já somos conhecidos primeiro por algo de bom, que daquilo que nós já fazemos ou já praticamos. Então, algo que já mexe com o coração de Boaz é justamente saber quem é Ruth de verdade. Não era uma oportunista, não era uma aproveitadora. Então, ele sente total liberdade de trazer um benefício para ela, que ele conhece ela. Ela não é aproveitadora, ela não é oportunista. Ela não quer se sobressair diante de outras criadas que o Boaz tinha, mas Deus vai preparar cada oportunidade no momento certo, né? Afinal, o Boaz é um parente com direito de resgate, ele era parente de Elimeleque, e ele é aquele que se casa, né, com a Ruth. Eles se casam dando início a uma importante família. A Ruth, que era pagã da terra de Moabe, casou-se com um judeu, que se tornou o bisavô do rei Davi, ancestral de Jesus, né, descendente de Jesus Cristo. Então, a Ruth era a bisavó do rei Davi. Este livro destaca duas atitudes fantásticas. Uma é a fidelidade de Ruth para com a sua sogra, e a segunda é a generosidade de Boaz em casar-se com Ruth. Uma curiosidade bem legal é que Ruth gerou Obed e gerou Jessé, que gerou o rei Davi. Ou seja, Jesus também vem da descendência de Ruth. E a Ruth, eu já estou antecipando aqui, a Ruth ela representa a igreja. A igreja não estava revelada no Antigo Testamento. Israel é o povo escolhido, querido de Deus, né? Mas de repente surge a igreja. Para a gente que olha de fora, fala assim: esse povo não estava nos planos, e de repente surgem e cria-se uma história com esse povo.
Da mesma maneira, Ruth, uma mulher estrangeira, uma mulher pagã, ela surge nesse cenário, se torna bisavó do rei Davi e também alguém que está na árvore genealógica de Jesus Cristo. A igreja é aqueles que foram enxertados, né? Eles são enxertados nessa oliveira, né? Nós somos enxertados, nós não fazíamos parte. A Bíblia diz que Jesus, ele permite que outro povo possa dar fruto, já que Israel rejeitou, né? O Senhor fala, e a esses eles darão fruto. Então nós somos semelhantes a Ruth, nós não tínhamos direito nenhum, mas Jesus nos dá e nos permite ter grande privilégio. Cristologia no livro de Ruth. O Redentor, assim como Boaz agiu como um Goel, redentor, para Ruth, cobrindo-a sobre a sua roupa, e vocês vão ver, né, este ato que vai acontecer, né? Ele já tinha tratado ela muito bem antes, quando ele chamou ela para se alimentar, né, num ambiente mais particular e dá ela pão, eles tomam ali um modelo de um vinho juntamente, né? Ele deu ela trigo tostado, comeu, se fartou e sobejou, né? E depois ele deixou ela colher ali entre as gavelas, levar até feixes, né, das cevadas, para que ela pudesse se alimentar. E depois vai ter aquele momento, né, que a Bíblia diz que a Ruth vai se deitar aos pés de Boaz, né? O capítulo 3 é que vai dizer dessa maneira, e tendo ele acabado de comer e beber, né, há de ser que ele se deitando, né, ela também, ela vai deitar aos pés dele, foi para ele, fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, o coração dele já estava alegre, né, uma referência aqui querendo dizer que aquele vinho já tinha feito um efeito sobre ele, ela se deitou, né, ao pé dele, e veio ela de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. Interessante que eles passam ali à noite, há um diálogo, mas não teve, né, nenhum ato sexual de forma ilícita naquele momento, né? E ela pede a ele para que ele pudesse ser o remidor, né? É algo muito interessante sobre isso. Ele tece elogios a ela, né? Naquele momento, chamando ela de mulher virtuosa, e ali vai acontecer, né, todo esse desfecho aí. Tinha um homem, né, na frente do Boaz, mas por providência divina, esse homem não quis, né, ser o remidor de Ruth, e ficando a oportunidade aí para que o Boaz pudesse redimi-la, cumprindo aí esse voto do levirato. A casa do pão, Belém, casa do pão, onde Ruth encontra pão e proteção através de Boaz, prefigura Cristo, o pão da vida que sustenta e protege todos os que vêm a Ele. Essa casa do pão simboliza que Cristo, né, o lugar correto, é na presença de Deus para ter pão. Ruth como um tipo da igreja, o enxertado gentil. Ó. A história de Ruth, uma estrangeira moabita que é enxertada no povo de Israel e encontra a redenção em Belém, reflete o evangelho para os gentios que são enxertados na igreja através de Cristo. A união com Cristo, a história de fidelidade e amor entre Ruth e Boaz é vista como uma representação da união do crente com Cristo e uma aliança de amor entre o noivo e a noiva. Então, todo o Antigo Testamento tem uma figura, tem uma semelhança de Cristo, tá bom? Como eu disse, a minha intenção aqui sempre é procurar aqueles pontos cristológicos dos livros do Antigo Testamento que vão apontar lá para frente, né, para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aplicação do livro para os nossos dias atuais. Você pode aplicar a sabedoria do livro de Ruth em sua vida, ao valorizar a lealdade, demonstrar a compaixão e mostrar a disposição para ajudar aqueles que ao seu redor, mesmo em tempos difíceis, né? A história destaca a importância de tomar decisões éticas, confiar na providência divina e permanecer fiel aos princípios morais.
Além disso, a busca por oportunidades de redenção e a disposição para contribuir para o bem-estar dos outros são lições valiosas que podem ser incorporadas em sua jornada pessoal. Então, nós aprendemos aqui a valorizar a lealdade, né? Demonstrar compaixão e ajudar aqueles que estão ao nosso redor, como foi a generosidade e a compaixão de Boaz, né? Ajudando as duas necessitadas. Por que essa história foi escrita? Alguém poderia questionar por que o autor desconhecido do livro de Ruth registrou essa história em um rolo de couro. Felizmente, estudiosos amam especular. Aqui estão algumas das teorias por que esse livro foi escrito. Ó. Davi é o surpreendente clímax da história e a razão dela ter sido escrita. É bem provável que o livro foi escrito por causa de Davi, para mostrar um pouquinho da história de Davi, né? Para poder dar um desfecho de como vai surgir o cenário, né? Familiar de Davi. O livro de Ruth traz grande parte da história da família do maior rei de Israel. É uma história cativante que maravilhosamente ilustra o valor e a recompensa da lealdade, né? Por que vale a pena a gente sermos leais e fiéis uns para com os outros. É o oposto daquilo que alguns judeus consideravam um ensino antiquado, né? E insensível que perdurou muitos séculos e foi defendido por um sacerdote chamado Esdras. Depois do retorno dos judeus vindos do exílio na atual Iraque, então Babilônia, Esdras ordenou que todos os homens judeus que se divorciassem das suas estrangeiras, né, das suas esposas, não poderiam casar, né, com as mulheres estrangeiras, né, deveriam se divorciar e casar com mulheres judias. 11 israelitas haviam casado com mulheres estrangeiras e assim o povo escolhido por Deus tinham se misturado com gente de outros povos. Porém, a história de Ruth mostra que a maior dinastia de reis de Israel veio de um casamento miscigenado, né? Enquanto a gente vê aqui que Esdras, né, ele fica furioso com os judeus que se casaram com mulheres estranhas. Deus pega e faz algo improvável. Dentro dessa situação, permite que Ruth venha se converter à nação de Israel. É óbvio que Deus não permitiria com que Boaz casasse com Ruth se Ruth continuasse na sua idolatria, porque seria um julgo desigual, né? É bom destacar isso. Mas fato é que Ruth se converteu, é uma prosélita ao judaísmo agora, né? Isso favorece a vontade de Deus para com a continuação dessa história tão linda e maravilhosa. Assim, nós vamos encerrando, né, o nosso estudo de hoje, né? Lembrando que no capítulo 4 e o versículo 6, eu quero falar um pouquinho aqui do remidor. Então disse o remidor para mim: não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir, né? Então aqui é a fala daquele que estava no direito, à frente de Boaz, mas esse não quis, né? Ele não quis redimir, ele viu que poderia ter dano, talvez tivesse filhos, né, com outra mulher, a gente não tem um detalhe aprofundado aqui, mas fato é que a providência quis com que Boaz e Ruth se casassem, né? Havia um propósito de Deus específico ali para essa união, para que a história pudesse prosseguir e depois dessa união nasceria, né, adiante, tempos depois, o maior rei da nação de Israel, até os dias atuais, considerado o maior rei de Israel, que foi o rei Davi. Tudo isso apontando para a figura e a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro redentor e aquele que redime o seu povo até os dias atuais. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Compartilha esse estudo para com outras pessoas. Eu não quis ser muito aprofundado aqui para não sobrecarregar o seu conhecimento, mas você pode ter direito, né, de se aprofundar aí em algumas outras literaturas, dar um estudo mais aprofundado sobre o livro, leia o livro depois, tá bom? De forma completa, para poder você pegar aquilo que eu não pude falar aqui, mas espero aí ter contribuído um pouquinho com o seu conhecimento. Deus abençoe a sua vida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo
sejam sobre a vida de cada um de vocês e até o próximo estudo, se assim o Senhor Deus nos permitir. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.